boa noite. Abordaremos o tema de educação permanente para médicos, com ênfase na estratégia do GAP, Grupo de Aperfeiçoamento da Prática. Estou fazendo essa apresentação para os médicos do programa Mais Médicos para o Brasil. Os temas abordados serão a educação permanente continuada, um pouquinho sobre os princípios da andragogia, necessidades de aprendizagem e estratégias do GAP, o Grupo de Aperfeiçoamento da Prática. Dentro dessas estratégias, a gente vai falar um pouco do CAP, que vai ser o nosso eixo central, o Círculo de Aperfeiçoamento da Prática Profissional. Vamos citar um pouco do que é o PDP, falar das outras estratégias, que seriam capacitações e treinamentos teórico-práticos. A educação continuada, ela prevê eventos didáticos, transmissão de informação e conhecimento. Então, são metodologias mais passivas de aprendizado. E a educação permanente, ela vai englobar metodologias ativas, atividades multifacetadas, simulações, por exemplo, treinamento de serviço, e vai levar à aquisição de competências e habilidades. E, fundindo as duas, a gente vai chegar no desenvolvimento profissional contínuo, com a melhora de performance. Então, organização do contexto de trabalho, desenvolvimento de expertises, habilidades, melhora da gestão da nossa clínica e otimizar até mesmo o profissionalismo, de um modo geral. Por que a necessidade da educação permanente continuada? A gente sabe que ambos, o conhecimento atualizado e a performance clínica do profissional de saúde, deteriora com o tempo. Os pacientes, a sociedade e os próprios profissionais pagam um preço alto por essa obsolescência. E esse estudo aqui, na verdade, uma revisão sistemática de 62 estudos, avaliou o tempo de formação do médico versus os conhecimentos ou qualidade da atenção. E a maioria desses estudos, a gente pegar aqui 52% deles, mostraram que a performance profissional decresce com os anos de experiência para todos os aspectos mensurados, e 21% deles mostraram que a performance decresce para alguns dos aspectos mensurados. Então, 73% desses estudos mostrou alguma piora, 52% uma piora total em todos os aspectos e 21% uma piora parcial em alguns aspectos, pelo menos. O que seriam esses aspectos? Habilidades mesmo do profissional. Habilidade de consulta, habilidade de colher uma história clínica, de fazer um exame físico, habilidade de prescrever. Então, todas essas habilidades, até mesmo a habilidade de comunicar com o nosso paciente, ela tende a decrescer com os anos de formado, e se a gente não adotar medidas aí de educação permanente continuada. E a gente vai ver que os principais benefícios seriam melhorar o nível de resolutividade da atenção primária, aumentar a autoestima profissional, criar um sistema de aperfeiçoamento contínuo da prática, romper o isolamento desse profissional, fazer uma maior interação, entre a classe, reduzir as taxas de investigações diagnósticas desnecessárias, a prevenção quaternária, reduzir as prescrições incorretas de medicações, reduzir a variabilidade da prática profissional, tentar fazer um padrão que chegue perto daquilo que é o padrão ouro. E uma educação permanente continuada efetiva, ela vai ser capaz de mudar práticas, otimizar desempenhos e qualificar o nosso cuidado com o objetivo final de melhorar a assistência e melhorar a saúde do nosso paciente. Para isso, a gente vai ter alguns entraves e alguns dilemas do conhecimento médico. O too much, que seria o excesso, muita informação. O too little needed, que é desse montante de informação, às vezes muito pouco é aproveitável, muito pouco é necessário. O too fast, que é o muito rápido. Então, essas informações se difundem rapidamente, todo dia sai materiais, linhas diretivas, diretrizes, novas. Então, são 3 pontos aí que dificultam
levam esses desafios, né, de identificar que é preciso aprender, de encontrar aquilo que realmente é necessário, de saber procurar na selva de informações, atribuir uma significância clínica e pessoal àquilo que foi encontrado e incorporar na prática aquilo que foi validado. Então, filtrou, adquiriu o significado, aí depois passa a incorporar na prática e depois, ainda numa última instância, vai ter o desafio de avaliar o resultado daquilo que você incorporou. Será que realmente aquilo foi efetivo? Melhorou a assistência do seu paciente? Você estudou um determinado tema, viu que você estava fazendo algo que não era o padrão pelas linhas diretivas atuais, tentou mudar sua prática, mudou alguma coisa, e será que teve impacto mesmo para a assistência, para o paciente? Então, esses são os desafios aí dentro dos dilemas do conhecimento médico. E aí, dentro da linha da andragogia, ela vai dizer para a gente que o adulto ele aprende através de uma aprendizagem significativa, ele vai absorver aquilo que tem sentido, significado para a sua vida e para o seu trabalho. Se não tiver significância nenhuma, se ele não for fazer uso daquilo ali na prática, provavelmente ele vai ler aquilo ali e não vai aprender, às vezes vai lembrar ali alguns dias, depois não vai usar e não vai mais estar fixado na sua memória. E além disso, essa aprendizagem tem que ser permanente e continuada, uma vez que dúvidas surgem todos os dias e com isso necessidades novas de se aprender são cotidianas. O que é uma necessidade de aprendizado? Necessidade é uma discrepância, uma diferença entre a condição atual do profissional em relação a um determinado tema e a condição ideal, a condição desejada ou normatizada. A gente sai do que nós estamos no tempo presente, daquela condição de prática atual, para a condição que deve ser, para a condição normatizada ou padrão ouro. Para identificar-se as necessidades de aprendizado, a gente vai ter as estratégias de autopercepção, NAPs e NEPs, feedback de colegas e análise de eventos significativos. Essas são algumas. Eu elenquei essas 4 aqui, são 4 bastante significativas, mas tem outros métodos também de se identificar necessidade de aprendizagem. A autopercepção tem suas funções no tempo futuro, né? O tempo antes de agir, uma função preditiva, o before action. Para a gente chegar aí nessa função preditiva, a gente se pergunta, tenho condições de realizar este procedimento? De repente você vai programar uma consulta de um paciente com pé diabético. Será que a gente realmente sabe? É tudo de pé diabético? Dá para atender, realizar o procedimento? Tem competência para assumir aquele caso? Quais recursos adicionais eu possa vir a precisar para suprir as minhas lacunas nessa tarefa? Então, essas seria já uma autopercepção, através de uma autorreflexão, de modo preditivo. Vamos ter a função no tempo presente ou concorrente, o on action. E a gente vai se perguntar, estou fazendo de modo correto? Deveria estar fazendo de forma diferente? Preciso de ajuda para fazer esse determinado tipo de atendimento? Preciso consultar um colega? Preciso buscar na literatura porque estou tendo dúvida? E vamos ter também a função somativa, já depois do desfecho, o after action. A gente vai comparar o desfecho, qual a realidade, qual a qualidade da minha performance em relação ao que poderia ter sido feito, em relação ao que os meus colegas da mesma área de atuação geralmente fazem, o que melhor poderia ter sido feito, qual que é o padrão ouro. Essas são as 3 funções da autopercepção, e dentro de cada tempo dessas funções a gente tem norteadores, perguntas que vão estar levando a uma autorreflexão
e com isso chegar a uma necessidade de aprendizado. A gente pode, para esquematizar e demonstrar isso aqui, montar uma planilha de autopercepção de necessidades. Então, aqui, de acordo com o tema, por exemplo, esse profissional que levantou que para gestante, ele se sente confortável. Então, não é uma necessidade dele de se aprofundar. Ele domina bem pré-natal, digamos assim. Já para paciente idoso que chega com queixa de tontura, ele sentiu-se desconfortável. Então, essa aqui já é uma necessidade forte do profissional em se aperfeiçoar. Outro método seria o levantamento de NAPS e NEPS, que seria uma necessidade não atendida do paciente, que vai se refletir na necessidade educacional do profissional. Após o término da consulta, o profissional se pergunta e analisa sua performance em termos de conhecimento, habilidades, atitudes e recursos. Identifica possíveis falhas ou insatisfações do paciente e registra como um NAP, e ele vai transformar essa NAP, necessidade que não foi atendida do paciente, em uma necessidade educativa do profissional, uma NEP. Um exemplo, paciente de 47 anos, bancário, com distúrbio de sono e uso abusivo de álcool. Qual foi a necessidade que o profissional não conseguiu atender desse paciente? Aconselhamento para o alcoolismo, o paciente necessitava de ajuda para controlar esse alcoolismo, e o profissional sentiu-se impotente para lidar com o problema, porque não aprendeu a lidar com esse tipo de situação, não tinha um embasamento teórico nem prático para fazer isso. Então, ele gerou a necessidade educativa, que é aprender como avaliar e aconselhar pacientes com alcoolismo. Feedback seria através de retornos de colegas, né, mais experientes, de um preceptor, supervisor, que vai estar identificando e pontuando lacunas de conhecimento que devem ser exploradas como necessidade de aprendizado. Então, esse feedback deve sempre seguir uma estruturação e ser bastante objetivo, para evitar, né, até questões de conflito. Normalmente, brasileiro é difícil de receber um feedback, né, às vezes acaba levando para o lado pessoal, então é importante se realizar de forma objetiva. E eventos significativos são aquelas situações em que é produzido um impacto importante, desencadeando a reflexão. Então, geralmente são desfechos críticos, desfechos ruins dos pacientes. Podem ser usados para analisar aspectos clínicos ou organizacionais, podem indicar o reconhecimento de uma boa prática ou a necessidade de mudança imediata. Um exemplo, paciente de 55 anos, acompanhado na estratégia de saúde da família há 3 anos, com histórico de hipertensão, diabetes, FA crônica, e esse paciente evolui com AVC isquêmico, ficando afásico com hemiparesia direita. A gente vai se perguntar, nesse caso, a pressão vinha sendo checada regularmente, tratada de acordo com os protocolos, o diabetes estava bem controlado, bem tratado, foi prescrito terapia anticoagulante, estava sendo monitorizado, a anticoagulação estava na faixa ideal, há na unidade um protocolo de manejo de paciente com FA crônica, foram detectados e equacionados problemas de não comparecimento ou aderência, e isso vai gerar as questões finais. O que foi bem feito, o que não foi bem feito nesse caso, o que poderia ter sido diferente, em que poderia ter sido feito melhor para esse paciente não evoluir para esse desfecho crítico. E através disso vão se gerar necessidades, né, de se buscar aperfeiçoar. Chegando no grupo de aperfeiçoamento da prática, propriamente dito, são grupos, né, de profissionais médicos, geralmente número aí de 8 a 12, é o ideal para um grupo de aperfeiçoamento de prática, que vai se reunir com o propósito de fazer esse aperfeiçoamento e de se manter em processo permanente e sistemático de reflexão crítica e fazer a avaliação da prática profissional. Então, dentro desse grupo do aperfeiçoamento, a gente vai ter várias estratégias para se trabalhar. A principal que a gente vai estar utilizando é o CAP, mas tem outras que a gente vai estar citando aqui, que podem ser utilizadas também.
módulos de capacitação, que geralmente são temas abordados por um especialista ou consultor interno ou externo. De repente é um tema, assim, às vezes que é importante para a prática, mas é muito específico e precisa de ter um pouco da visão do especialista. Pode estar sendo convidado um especialista para dar uma palestra, uma capacitação sobre aquilo. Treinamento em serviço é um outro tipo de estratégia que vai levar ao desenvolvimento de competências e habilidades clínicas e pode também fazer identificar e desenvolver consultores internos. Então, digamos, por exemplo, que tem determinado colega do grupo que tem dificuldade com vertigem, digamos assim, de abordar, de examinar o paciente. Tem um outro colega que é muito bom, que conhece as manobras, Dix-Hallpike, Kepley. Esse colega pode estar sendo o consultor interno do grupo e os que tiverem dificuldade podem estar agendando um dia, por exemplo, lá para esse outro colega estar ajudando e ensinando na prática como fazer essas manobras. Só um exemplo mesmo. E isso vai levar ao desenvolvimento de competência e habilidade. Uma outra estratégia que o GAP pode utilizar é o PDP. Essa normalmente não é uma estratégia de grupo, ela é uma estratégia individual de autoaprendizagem, reflexiva e mentorada. Então tem que ter um supervisor para ajudar ao desenvolvimento desse plano de desenvolvimento pessoal, que é o PDP. Desculpa. E o aprendiz, ao refletir aquilo que ele precisa de se aprofundar, ele vai montar um projeto para conseguir suprir essa lacuna de conhecimento. E o que a gente vai estar mais utilizando, que é o ciclo de aperfeiçoamento da prática profissional, que seria aí o quarto eixo aí do GAP. Então, o ciclo de aperfeiçoamento da prática, ele vai se pautar pela educação permanente continuada e com o objetivo de levar a um desenvolvimento profissional contínuo. Esse ciclo de aperfeiçoamento da prática, ele é um processo permanente, né, e sistemático de reflexão crítica e avaliação da prática, conduzido por um grupo de médicos, sob apoio de um supervisor ou facilitador, vai ter o intuito de obtenção contínua do aprimoramento na qualidade da atenção ao seu paciente. Na literatura inglesa, isso é chamado de peer review, ou revisão entre pares. Aqui o ciclo virtuoso do aperfeiçoamento da prática profissional vai começar aqui com a identificação da necessidade de aprendizado, as lacunas de conhecimento. Feita essa identificação, vão se lançar mão de estratégias para adquirir novos conhecimentos e de melhorar a capacitação e, posteriormente, fazer a integração dos conhecimentos adquiridos à prática diária, levando a esse aperfeiçoamento profissional. Os aspectos centrais desse CAP seriam reuniões regulares e periódicas, identificação de lacunas e necessidades de aprendizagem, discussão de temas autosselecionados relevantes para a prática e gerar sugestões que levem à otimização da assistência ao serviço ou do serviço e mudança que impactem positivamente na prática profissional. E para isso, tem alguns passos para fazer a operacionalização desse CAP. São 5: escolha do tópico, seleção de critérios e metas, avaliação da prática atual, planejar as mudanças a serem implementadas e avaliar as mudanças após a implementação. Para a escolha do tópico, primeiro passo, a gente vai se perguntar o que a gente precisa, o que a gente quer rever. Então, identificar problemas relevantes na prática diária, seja processo de cuidado clínico, diagnóstico, prescrição, comunicação com o paciente, organização do serviço. E identificado esse problema, ele precisa ser delimitado, precisa ser definido de forma bem precisa e objetiva em seus aspectos mais importantes. Por exemplo, hipertensão foi o problema identificado, só que a gente vai ter que filtrar isso aí. O que é de hipertensão mesmo que a gente vai filtrar? Tratamento, por exemplo.
Então, a gente vai abordar e discutir tratamento, não precisa discutir tudo da hipertensão. Após esse primeiro passo, vai ser aplicados os critérios, né, de seleção, as metas, o que a gente quer alcançar. Então, explicitar e definir os critérios de performance ou resultados desejáveis, linhas guias, consensos, os padrões, os standards. Então, a gente vai selecionar ali aquela literatura, os consensos atuais, com boas evidências científicas, para a gente comparar com a nossa prática, que vai ser o terceiro passo, já adiantando um pouquinho. Então, a gente selecionou essa literatura, a gente vai entrar em acordo com os objetivos a serem atingidos para melhorar a prática naquele tópico, fazer metas específicas e selecionar indicadores para avaliar esse tópico, seja revisão de prontuário, mudança de prática, avaliação de consultas, simulações. E o terceiro ponto seria a avaliação da prática atual em relação aos critérios que a gente selecionou lá no passo 2. Então, a gente estudou a linha diretriz lá de hipertensão. E aí agora a gente vai comparar se a gente está seguindo, por exemplo, a questão das drogas lá, de como associar as drogas, da escalinha lá, qual que é a primeira escolha, o que, que a gente vai associar depois, os passos. Então, a gente vai, através de observação direta da prática, de exame de prontuários, gravação de consultas, simulações, fazer essa comparação em relação aos critérios que foram estabelecidos. Fazer a análise desses dados em relação a esses padrões e tendências. Pode ser feita também a comparação da prática de um membro com a de outro. Como que eu estou fazendo? Será que o meu colega de grupo está fazendo do mesmo jeito? Por que que um está fazendo de um jeito e o outro está fazendo do outro? E isso vai gerar a identificação de lacunas de conhecimentos e práticas que estão sendo realizadas de modo inadequado ou até mesmo práticas positivas que estão sendo realizadas de forma já adequada, né? Quarto passo, que é o planejamento das mudanças, o que devemos, o que precisamos mudar, vai partir da discrepância, da necessidade, né? Entre a performance atual e os estándares, que vai ser o nosso estímulo para mudar a nossa prática. As mudanças selecionadas têm que ser viáveis. Então, digamos que a gente estudou lá a hipertensão e tem uma determinada droga que é muito boa, tá lá às vezes ali no terceiro passo já, digamos assim, só a título de exemplo mesmo. Mas é uma droga que não tem disponibilidade na rede, então é uma mudança inviável na nossa prática tentar prescrever aquela droga, mesmo que seja o padrão, mas ela é uma droga que o paciente não vai comprar, é uma droga cara, não tem na rede, a gente trabalha numa população de baixo poder aquisitivo, então esse paciente não vai comprar. Se a gente colocar aquilo ali como regra para o nosso protocolo local, vai ser inviável. Então, seria isso, né? Fazer esse planejamento do grupo para implementar essas mudanças viáveis, né? Esse planejamento vai ser através de intervenções educacionais e construção de protocolos locais, que é o que a gente vai trabalhar bastante. E, além disso, para planejar e construir isso, a gente vai precisar de um suporte mútuo efetivo. Todo mundo se ajudando, todo mundo estudando o tema, todo mundo dando sua contribuição, trazendo casos para discussão. E o último passo do ciclo de aperfeiçoamento seria avaliar as mudanças. Obtivemos sucesso em melhorar o cuidado do nosso paciente, então reavaliar sua performance depois de ter construído o protocolo, digamos assim, identificar problemas e barreiras para implementar essas mudanças. Entram até um pouco lá naquela questão de selecionar as metas viáveis e, se necessário for, propor um novo plano de mudança, novas intervenções e novas atividades. Ou, se não, se estiver adequado, está revisando aquilo ali periodicamente para manter-se atualizado. E aí,
A primeira coisa é escolher, né, o que nós vamos querer rever. Então, aí a gente vai trabalhar isso dentro do grupo, a gente vai montar uma planilha e colocar critérios, né, de elencar os temas, critérios de relevância ou importância do tema, prevalência na prática e interesse em estudar o tema, né? Seriam esses 3 critérios que a gente vai eleger e vamos pontuar esses temas que vão ser elencados, e aquele tema que for mais bem classificado, a gente vai começar por ele e seguir a ordem. Eu agradeço a atenção de todos e espero que tenha sido produtiva aí a nossa aula.